Bom dia, Amanda. Bom dia. Ué, é só você? Não? Personal hoje? Pois é, que chique. Vocês estavam Acho que o tendo aula pessoal. agora, né? Sim, acho que o pessoal tá achando que vai começar às 11. Deixa eu falar aqui. Ok. Que nem a Maria entrou, então ela deve estar achando que vai ser às 11. Sem problema não, a gente espera um pouquinho. Mas e aí, tudo bem com você? Só o calor que tá de derreter, né? Mas Exatamente. Até sexta vai ser isso, né? A onda de frio que é bom não vem, não, mas a onda de calor veio, né? essa não falha. Ó, o Essa pessoal não fala. começou a pessoa chegar aqui. Fora o calor, tá tudo bem. Bom. Bom dia, meu povo. Vocês não estavam querendo vir pra aula, não? Bom dia. Bom dia. Quantas pessoas que estavam na aula anterior? No início da aula tinha umas 10, aí depois ficou 14, depois voltou para 10. No final tava 10 de novo. Então nós ainda estamos ruim ainda. Tá com 7. Eu já conversei com a Heloísa. A Heloísa está aqui. Tanto para ela quanto para outras pessoas também. Acho que o Eberton. Eu lancei as notas na semana passada, mas hoje eu vou relançar. Eu vou somar os trabalhos que vocês foram anexando, né? Porque tinha até ontem para terminar de enviar as tarefas. Então, eu só coloquei as notas antes, foi para dar um apuro mesmo nas pessoas. Eu recebi tanto e-mail, tanta mensagem de pelo amor de Deus, professora, que nota é aquela? Calma, eu vou mandar o trabalho. Eu falei, não, eu tô calma, mas só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer se vocês não mandar o trabalho, então eu já pus a nota lá. Mas aí a maioria que estava faltando para enviar, enviou. Aí eu vou corrigir as notas no liceu hoje, tá bom? Eu sei que da Heloísa e do Eberton está errada. Do restante eu acho que já estava com o trabalho, com tudo pronto, não vai ter nenhuma alteração, não. Professora, eu fiz Oi. com a Gabriela. Eu não sei se Sim, a dela também sim. estava. Aham, eu vi. 2 trabalhos, né? Em 2 disciplinas, vocês Sim. fizeram juntos. Sim. Eu vi sim. Coloquei a nota para vocês dois. Bom, eu não sei se vocês. Professora, Oi, só uma dúvida, até que dia que os professores têm para lançar nota, você sabe? Amanda, eu olhei no calendário, mas eu não me lembro, mas ainda tem um bom tempo. É até mês de outubro, até eu não sei se 17. Ainda tem um bom tempo, tá? Uhum, uhum. Os professores, provavelmente, alguns vão demorar um pouco mais. Eu já estava É só doida para para ter ficar livre ideia. dessa tarefa, porque agora a gente já tem que trabalhar as próximas notas, né? Mas tem professor que às vezes tem outros afazeres também e acaba se atrasando, né? A gente tem que esperar. Professora, mas que eu acho bom que porque você sempre é a primeira, sempre a primeira que faz tudo, que manda tudo, as notas, tudo, sempre é você. Eu acho que Mesmo? sim, sempre todas as notas, a primeira, senhora. Deve ser Isso é mais bom. eu devo ser mais desesperada que os outros, então. Não, eu acho que todos tinham que mandar também para a gente ficar mais assim, né? Mas eu fico grato que a senhora sempre é a primeira. Tá bom, Caio, obrigada pelo feedback. Pelo menos o desespero faz bem para vocês, então, o meu desespero.
Gente, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar ontem na plataforma. Ontem, de manhã, eu coloquei o texto que nós vamos trabalhar hoje. É um texto longo, nós vamos trabalhar hoje e na próxima aula. Eu dividi tanto lá no plano de ensino, como também vou dividir aqui com vocês, sobre a entrevista. O texto é de um livro de psicodiagnóstico, então, quando vocês chegarem no 7º período, vocês vão fazer psicodiagnóstico infantil e no 8º período, psicodiagnóstico adulto. E até lá, vocês vão passar por diversas disciplinas que vão colaborar com o conhecimento que vocês necessitam para construir um psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico é um processo de avaliação. Quando alguém solicita um psicodiagnóstico, essa pessoa está tentando entender, está tentando descobrir, está tentando dar nome para algum problema que pensa que existe. Pode ser que o psicodiagnóstico não descubra nada. Pode ser que a pessoa tenha muita vontade de se entender, mas na verdade ela não tem nenhum transtorno, ela não tem nenhuma síndrome. Mas a grande maioria, quando é indicada para psicodiagnóstico, se existe um quezinho de dúvida, é comum a gente encontrar alguma questãozinha assim dentro do psicodiagnóstico. E dentro desse processo de avaliação, uma das ferramentas principais é a entrevista. Por isso que no livro de psicodiagnóstico tem esse capítulo que chama entrevista, e é sobre essa entrevista que eu quero conversar com vocês. O que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar sobre o conceito de entrevista, para que serve, né, o objetivo de uma entrevista. Depois nós vamos saltar um pedaço do texto e vamos para uma página que fala sobre o comportamento do entrevistador. Quais são as habilidades que a pessoa que vai entrevistar deve se preocupar em ter? O que ela precisa prestar atenção durante uma entrevista? E na aula que vem, nós vamos retornar no texto para a parte que fala de tipos de entrevista, porque existem várias formas de se entrevistar. Posso adiantar para vocês a diferença, por exemplo, de entrevista estruturada e semi-estruturada e a entrevista aberta. Que a diferença básica entre elas é que tem um roteiro ou não tem um roteiro. Como que segue esse roteiro? Quando não existe um roteiro, como é a entrevista aberta, livre, como que a gente guia essa entrevista sem um roteiro? Então, nós vamos falar sobre os tipos de entrevista na próxima aula. Hoje nós vamos falar essa introdução, o que é a definição de entrevista e como vocês devem se comportar como entrevistador, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês agora a tela. Oi, Weberton. Eu queria fazer 2 perguntas. Não sei se a senhora lembra, quais são as matérias que são pré-requisitos para o psicodiagnóstico? E outra, quando a gente se fala em entrevista clínica, a gente está falando dentro da clínica mesmo, quando a gente está acolhendo, recebendo um paciente, um cliente? Sim, nós vamos falar, essa segunda pergunta faz parte da aula de hoje. Esclarecer o que é a entrevista e por que chama entrevista clínica, tá? A segunda pergunta eu vou esclarecer daqui a pouco. A primeira pergunta, Eberton, eu prefiro não responder porque eu não tô com a matriz e depois eu posso falar uma coisa errada, né? Tem algumas disciplinas que não tem pré-requisito, tem outras que tem. Então, como eu não sou professora da disciplina de psicodiagnóstico, eu prefiro não te dar essa informação para não correr o risco de te dar uma informação errada, tá? Eu posso verificar, porque eu tenho a matriz, eu tenho o projeto do curso aqui no meu computador, eu posso até verificar e te dar essa informação depois, tá bom? Tá bom. Bom, Obrigado. então, por nada. Eu vou compartilhar a tela para a gente conversar olhando para o texto. Estão vendo o texto? Deu certo? Ok.
Precisa aumentar a letra? Desse tamanho tá bom. Tá bom? Então, esse primeiro pedaço aqui do texto, acho que já vai acabar respondendo a questão que o Eberton levantou, que é, sem dúvida, uma questão interessante e que é uma dúvida recorrente. Muitas pessoas têm essa dúvida. Primeira coisa que precisa ficar claro. A entrevista clínica, ela não é uma técnica para ser usada sozinha. Ela sempre faz parte de um processo. E depende, o Eberton, do objetivo que você precisa para fazer as entrevistas. Cada tipo de entrevista tem um objetivo. Então, assim, quando a gente vai fazer um psicodiagnóstico, precisa da entrevista. A entrevista, gente, ela é diferente da anamnese, tá? Eu quero deixar claro isso aqui também. A anamnese, ela é uma coleta de dados, eu sei que tem dados físicos, cognitivos e psicossociais, tudo está inserido, mas ela é bem direcionada para pontuações específicas. Na entrevista, essa abordagem ela é um pouco mais ampla, porque eu vou tentar descobrir, eu vou tentar fazer com que o paciente também se entenda de uma maneira melhor o que está acontecendo. Por exemplo, a queixa pode ser de uma suspeita de depressão, né? Então, eu não preciso exatamente fazer um psicodiagnóstico para uma depressão, mas através da entrevista clínica, através de algumas perguntas que eu vou direcionando, eu terei condições de entender se realmente essa pessoa está manifestando sintomas de depressão. Então, eu nem preciso construir um psicodiagnóstico, mas através da entrevista, eu vou conseguir investigar os dados de uma forma mais clara. Então, a entrevista, ela é muito utilizada em psicodiagnóstico. Ela é utilizada quando eu tenho uma queixa e a pessoa quer saber o que ela tem, eu preciso de fazer um encaminhamento. Mas ela pode ser também utilizada na psicoterapia. Inclusive, o Eberton, não são todos os profissionais que fazem isso. Às vezes, no primeiro momento, nos primeiros encontros, o psicoterapeuta deixa o paciente ou o cliente à vontade para dizer o que ele está precisando, que tipo de ajuda que ele quer. Às vezes, ele já vem pronto, ele já sabe o que ele quer. É tão bom quando o paciente chega para a gente e fala: meu problema é que eu estou com dificuldade de relacionamento com meu marido, ou com meu filho, ou com meu pai. Aí eu quero lidar com isso. E aí nós vamos nesse relacionamento tentar entender como que é a dinâmica desse relacionamento. Aí não precisa nem de eu fazer uma entrevista. A pessoa já chegou para mim com um objetivo claro. Agora, tem pessoas que chegam e falam assim: eu não sei o que eu quero. Eu sei que eu não estou bem, mas eu não entendo direito o que eu estou sentindo. Eu quero descobrir, eu só sei que eu preciso de ajuda. Talvez por ser uma pessoa mais tímida, talvez por ser uma pessoa introvertida, mais fechada, ou talvez por ser o início de um processo e a pessoa não ter confiança suficiente para se abrir, para falar do seu problema. Aí eu vou ter que usar dessa técnica para tentar investigar qual é o problema dessa pessoa para eu poder ajudá-la. Como que eu vou ajudar uma pessoa se eu não souber o que ela tem, o que ela precisa? Entendeu, Eberton? Então, que eu posso usar a entrevista na psicoterapia? Nem sempre ela é necessária, mas ela pode ser utilizada na psicoterapia. Respondido isso, eu vou então para a definição de entrevista. Eu até grifei aqui para a gente falar tintim por tintim, porque esse parágrafo é muito importante. E depois que tem esse parágrafo, percebam que eu fui grifando outras palavras, porque vai explicar, pedacinho por pedacinho, a complexidade de uma entrevista. A entrevista clínica é um conjunto de técnicas de investigação, tem tempo delimitado, ele é dirigido por um entrevistador treinado, ou seja, a pessoa tem que saber fazer entrevista.
Utiliza conhecimentos psicológicos em uma relação profissional. Qual que é o objetivo? Descrever e avaliar aspectos pessoais, relacionais ou sistêmicos. Então, pode ser um aspecto individual da pessoa, pode ser um aspecto familiar ou pode ser de um conflito em outros relacionamentos. Então, pode ser questão do indivíduo, de um casal, de uma família, etc. Esse processo visa o quê? A entrevista visa o quê? Fazer uma recomendação, fazer um encaminhamento ou mesmo propor a intervenção. Eu preciso saber identificar qual é o problema-chave da pessoa para eu traçar os objetivos da psicoterapia. Não posso deixar a psicoterapia solta. Eu preciso saber quais são os objetivos que nós precisamos atingir. E quando isso fica claro, a psicoterapia, ela avança muito mais rápido, o processo é muito mais fluido, tá? Então, agora que a gente falou da definição inteira da entrevista, eu vou falar dos pedacinhos conforme está disposto nos próximos parágrafos. Se eu estiver falando muito rápido, ou se vocês não estiverem entendendo qualquer coisa, podem me pedir para parar e fazer perguntas a qualquer momento, tá bom? Deixa eu subir de novo. O que é técnica, então? Que é um pedacinho ali daquele parágrafo. Por técnica, a gente entende que são os procedimentos que eu vou utilizar. Seja uma entrevista, quais são os outros tipos de procedimento? Os testes, a anamnese. Técnica é isso. Eu preciso um dia já ter estudado, eu preciso um dia já ter treinado, porque nós vamos falar do treinamento já, para eu aplicar a entrevista. Não é assim, do nada, alguém te pede para fazer uma entrevista e você senta com a pessoa e faz a entrevista. Não é uma entrevista de jornalismo, não é uma entrevista de influencer da internet, não é uma entrevista assim comum. Ela tem um propósito, né? Então, ela é uma técnica que nós vamos começar a falar sobre isso daqui a pouco, sobre essa técnica. Por que chama investigação? Porque eu vou tentar descobrir o que se passa para alcançar os objetivos do tratamento. Por que aquela pessoa me procurou? Então, a investigação vai possibilitar alcançar os objetivos primordiais. O que é? Descrever, eu preciso descobrir para descrever o problema ou a queixa e avaliar. Eu preciso, então, levantar informações a respeito do que, gente? Às vezes é um evento que aconteceu, um episódio que aconteceu na vida da pessoa, às vezes é uma experiência, às vezes é uma tomada de decisão que ela precisa fazer e ela está em dúvida. Então, essa investigação, ela só é possível se você estiver dominando a psicologia clínica. Se você já tiver conhecimento da psicologia e entender. Isso, gente, em qualquer abordagem, tá? Nós não estamos aqui falando de nenhuma abordagem específica, mas nós sabemos que cada abordagem vai investigar de uma forma diferente. Só por cima, assim, só superficialmente eu posso dizer que uma psicanálise, uma entrevista na psicanálise, ela iria talvez investigar uma possibilidade da infância. Se a pessoa está com problema com o marido, eu vou investigar lá o problema dela com a relação dela com o pai e ver como que é o relacionamento dela com a figura masculina, porque a psicanálise tem essa ênfase, né, no passado, no inconsciente, na infância. Se for uma abordagem behaviorista, eu vou me ater mais ao comportamento da pessoa, as reações que ela tem quando ela fala sobre aquele assunto, o que desperta nela, né? Se eu estiver falando de uma abordagem humanista, existem também vários autores. Eu posso ir, por exemplo, para o lado do psicodrama e tentar fazer a pessoa reencenar a cena para vivenciar a experiência e eu perceber quais são as características que estão surgindo. Então, a entrevista ela pode ser utilizada em qualquer
abordagem. Por isso que aqui não está falando especificamente de uma técnica dentro das abordagens, tá bom? Mas o que é sabido, o que é dito aqui é que para fazer essa investigação a gente precisa ter o quê? Conhecimento, domínio da psicologia, seja em qual abordagem você estiver disposto a se especializar. Esses domínios, que tipo de domínio que vocês devem ter para atuar numa entrevista clínica? Olha só os nomes das disciplinas que vocês têm aí nos domínios. Vocês devem ter domínio da psicologia do desenvolvimento. Por que você precisa ter esse domínio da psicologia do desenvolvimento? Porque se você vai falar com um adolescente, você precisa ter noção de que, clareza de quais são as características da adolescência. Se você vai falar com um adulto, idoso, assim também você precisa conhecer essas características e assim por diante. Então, na psicologia do desenvolvimento, eu conheço uma professora que vocês tiveram de desenvolvimento que explicou tintim por tintim as características de cada fase, de cada idade. Tá lá no livro, acho que ela usava o livro da Daiane Papalha, se eu não me engano. Vocês devem ter domínio também das psicopatologias. Vocês vão ter uma disciplina, acho que, se não me engano, no 5º ou no 6º período, uma disciplina sobre as psicopatologias. A psicofarmacologia vai estar dentro dessa disciplina também. Eu acho essa disciplina muito legal. Eu tinha vontade de fazê-la para recordar, inclusive porque também existem alguns transtornos novos, existem alguns medicamentos novos, interessantes. Eu queria até... É o professor Luciano que dá essa disciplina. Eu tenho vontade de fazer essa disciplina, já falei isso para ele. Domínio da psicodinâmica. Vocês têm psicodinâmica. Domínio das teorias sistêmicas. Então, olha só. Por que vocês precisam ter esses domínios? Porque se o problema for na área sexual, onde que vocês já viram a respeito disso? Lá no desenvolvimento psicossexual. Se os sinais e os sintomas forem relacionados à psicopatologia, vocês já viram na disciplina de psicopatologia. Se for um conflito de identidade, vocês já estudariam também nas disciplinas de teorias da personalidade. Então, vocês estão vendo que é todo um conjunto de teorias, de disciplinas que vocês vão ter durante todo o curso, que vão complementar e vão formar vocês e deixar vocês aptos com todos esses domínios para fazerem uma entrevista clínica. Como a gente falou lá naquele parágrafo anterior, a entrevista é parte de um processo. Aqui o que eu disse lá no começo, pode ser um processo de avaliação, que pode ocorrer em apenas uma sessão. E aí, uma sessão é suficiente para eu entender e fazer um encaminhamento. O que acontece num processo de avaliação de uma sessão? Como seria possível? Às vezes, um médico encaminha um paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica. Quem vai fazer cirurgia bariátrica precisa de um laudo, precisa de um documento escrito por um psicólogo, que aquela pessoa tem consciência do que vai acontecer com ela. Ela vai mudar de identidade. Ela vai mudar, gente, literalmente a foto da identidade, porque ela tinha um peso X e ela vai diminuir quase que pela metade esse peso. Então, a aparência dela vai transformar. Só que ela tem que entender que não é só a aparência dela que vai transformar. Ela tem que entender que é um processo interno também. Ela tem que estar consciente dos resultados, né? Tem que estar consciente de que se ela é obesa, ela tem uma mente de obesa, de pessoa que deseja, que tem compulsão alimentar. E se ela fizer essa cirurgia, ela tem que ter controle, porque senão ela arrebenta com todos os pontos da cirurgia e acaba com tudo, né? Então, o médico vai pedir para essa pessoa fazer uma avaliação. Às vezes, numa entrevista, é suficiente para eu perceber se essa pessoa tem clareza, tem consciência de tudo isso que eu acabei de dizer, e eu posso fazer o encaminhamento. Desculpa, eu não sei se eu conversei, foi com vocês, foi com essa turma. Uma vez que uma pessoa me ligou pedindo para eu fazer
um documento, porque o médico dele, ele queria fazer uma cirurgia, uma vasectomia. Foi com essa turma que eu comentei? Acho que não. O indivíduo me ligou no meu celular, não sei quem deu o meu número para ele, e ele falou: você é psicóloga, né? Eu falei: sou. Eu queria ver com você quanto que é a sua consulta, que a gente pode marcar um horário, porque eu preciso de um documento. Aí quando fala assim, gente, antes de eu atender, eu já começo a pedir alguns esclarecimentos, né? Tem gente que acha que vai fazer um processo de seleção no bombeiro e é só me telefonar e aí o documento tá pronto, né? Assim não, a coisa não funciona desse jeito, não. Aí eu falei assim: como assim o médico te pediu uma avaliação? Não, é porque eu quero fazer a vasectomia e a gente só pode fazer essa cirurgia com um documento de um psicólogo autorizando. Eu sei que existe um processo, sim, a esposa precisa assinar, já precisa ter filho, já tem que ter uma... Aí eu perguntei para ele quantos anos ele tinha. Ele não tinha 30 anos. Segunda coisa que eu perguntei, eu falei: você já tem filhos? Não. Eu pensei: nunca, mas nunca que eu dou um documento desse. Mas eu não falei isso para ele, né? Falei: olha, não é minha área, eu não trabalho com esse tipo de avaliação. Acho melhor você procurar um outro profissional, porque não é tão simples assim. Não é simples você passar lá e pagar e eu te dar um documento. Não é assim. Eu precisaria fazer uma série de sessões com você. Você precisaria ser meu paciente para eu fazer talvez uma autorização como essa. Aí ele não quis, lógico, porque ia ficar muito mais complicado para ele. Mas olha só, gente, eu fui na internet dar uma olhada e tem muitos processos. A pessoa faz um documento desse, o cara vai lá, faz uma vasectomia, aí depois, lá na frente, 5, 10 anos depois, ele casa e ele resolve querer ter filho. E aí quem que ele vai processar? O psicólogo, o idiota que deu um documento para ele dizendo que ele podia fazer isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer um documento como esse. Bom, uma sessão pode ser suficiente para fazer um encaminhamento, ou numa sessão a gente pode, dependendo do paciente, se ele for mais falante, mais comunicativo, eu posso traçar junto com o paciente os objetivos do processo psicoterapêutico. Muitas vezes, inclusive, a entrevista inicial pode acabar se confundindo com um momento de psicoterapia. Por quê? Porque a gente tem que fazer algumas pontuações, a gente tem que fazer algumas interações com o paciente, e às vezes ele já se sente analisado, às vezes ele já se sente no processo de terapia. Então, isso tem que ficar bem claro, que a entrevista é para coleta de dados e depois nós vamos trabalhar esses dados que estão sendo levantados. Professora? Oi. Eu queria perguntar, igual nesse caso de processos, o cliente ganha, porque mesmo se é uma pessoa mais velha, qualquer pessoa pode se arrepender de uma coisa que fez, e é meio sem sentido depois de uma quantidade longa de tempo, ele, por exemplo, ganhar uma causa sobre uma coisa que ele escolheu, mesmo sendo avaliado, porque 10 anos é muito tempo. Heloísa, por isso que todo processo de documentação, quando a gente emite uma documentação, ela deve ser ou um laudo, ou um parecer, ou uma declaração, ou um atestado. Existem vários tipos de documento. Todos eles devem ser elaborados de uma maneira muito consciente e responsável por parte do profissional. E por isso que eu faço uma crítica, porque é uma crítica consciente e ética a alguns profissionais que, infelizmente, vendem laudo, vendem atestado, vendem um documento como esse, seja para uma seleção de concurso, seja para uma cirurgia, porque não é barato, gente. Um laudo não é barato. Então, assim, muitas pessoas podem sentir uma tentação em vender um documento como esse. E como que a gente pode se resguardar, né, Heloísa? E aí, eles vão vencer o processo? Então, por isso que a gente tem que fazer um documento muito bem feito, embasado cientificamente. Eu não posso, nem sempre com uma entrevista eu posso fazer um documento como esse. Eu preciso fazer testes, eu preciso fazer
avaliações, entre várias sessões, para eu conhecer a pessoa, perceber se ela é uma pessoa estável, se ela é uma pessoa segura, se ela é uma pessoa madura para tomar esse tipo de decisão, né? E aí, baseada na ciência, porque eu vou usar de textos, de livros, de referências bibliográficas para construir esse documento, a pessoa vai entender o resultado do processo. Quando eu autorizá-la a fazer qualquer procedimento médico, eu tenho que dar uma entrevista devolutiva, a pessoa tem que entender e ela tem que assinar como responsável, como quem entendeu aquele processo. Então, eu tenho que ter aquela via guardada daquele documento. Então, assim, é um processo muito melindroso, muito frágil, e a gente tem que tomar o maior cuidado possível para se resguardar, juridicamente, inclusive. Porque hoje em dia a gente sabe, qualquer coisa vira processo. Se você tiver feito um laudo de qualquer jeito, você não, Heloísa, porque eu estou dando um exemplo de pessoas que não são éticas. Então, o exemplo que eu acabei de dar, do profissional que não é ético, e deixa um tanto de laudo lá na recepção da clínica e fala para a secretária, ó, fulano vai passar aqui, vai deixar o cheque, e você entrega esse documento aí para ele. É completamente diferente de um profissional que tem segurança, que produziu o documento, que olhou na cara do paciente, que conversou com ele várias vezes. É diferente, entendeu como que é diferente o processo? Então, se você fez o documento, se você construiu o documento com segurança, você não vai correr esse risco de perder. Processado a gente pode ser, mas perder o processo, não. Entendeu? Entendi, sim. Obrigada. Por nada. Então, gente, a entrevista, ela é complexa e ela exige um conjunto diferenciado de técnicas. É um procedimento que é muito poderoso. Ele é capaz de explicitar várias particularidades de um indivíduo. Ela pode testar alguns limites, ela pode testar algumas contradições. E ela, melhor de tudo, ela tem validade clínica. Ela tem uma validade dentro do contexto do processo da psicoterapia e da psicologia. E o papel do entrevistador e o papel do entrevistado é muito importante. O entrevistador, ele tem algumas atribuições que nós vamos falar sobre elas daqui a pouquinho, mas a pessoa que é entrevistada, ela tem que, olha o papel da pessoa entrevistada, prestar informações. O que é isso? É muito óbvio, né, professor? O entrevistador, ele tem que prestar informações. Pois é, mas a gente está pressupondo que a pessoa esteja em condições de colaborar com a entrevista. Ela tem que estar ciente, ela tem que estar participativa, ela não pode estar com vergonha, ela não pode estar tímida, ela não pode esconder o problema, ela não pode mentir, omitir informações, porque é para o próprio bem, a pessoa tinha que ter consciência, né? Eu acho tão interessante quando tem alguma história de algum paciente que mente para o psicólogo. Gente, ele está sendo um impostor de si mesmo, porque ele está se boicotando, porque ele está pagando pelo tratamento dele. Ele está fazendo o processo para se descobrir, para se tratar. Se ele mente, ele não está fazendo uma pegadinha, ele está atrapalhando o próprio tratamento, não é verdade? Então, quando o entrevistado tem essa consciência, ele colabora de uma maneira muito eficaz com o processo da entrevista. Então, a relação com a pessoa que está fazendo a entrevista deve ser uma relação positiva. Tem que ter abertura por parte de quem está sendo entrevistado. Deixa eu ver o que é isso aqui que eu marquei. Antes de falar do papel do entrevistador. O resultado de uma entrevista, ela é muito complexa, né? Então, o resultado depende muito da expertise, da habilidade do entrevistador. Porque se ele tiver, por exemplo, algum tabu
tiver alguma dificuldade em algum assunto, pode ser que o clima ali na interação não seja interessante para aquele momento. É por isso que a gente sempre fala que os alunos de psicologia devem fazer terapia, porque todos os seus tabus, todos os seus medos, todos os seus limites devem ser testados, devem ser trabalhados individualmente, no seu momento terapêutico. Por quê? Porque quando você for para o consultório, nenhuma questão ou poucas questões que forem levantadas vão te constranger, vão te travar, vão te atrapalhar a fazer seu atendimento. Então, os tabus devem ser trabalhados e outra coisa, criar um clima de abertura, de intimidade, talvez seja o maior desafio que o entrevistador vai ter que enfrentar. Porque o clima nem sempre é favorável. Olha só o exemplo que está grifado aqui, logo aqui acima. Às vezes você trabalha numa empresa e você tem que entrevistar uma pessoa para fazer um encaminhamento, seja um atestado, seja um afastamento, seja uma promoção. Às vezes alguém, o seu diretor, pede para você, do RH, fazer uma entrevista dentro da empresa. Nós temos que tomar muito cuidado, sabe, gente? Quem é que está envolvido aí? Quem é que pagou pela entrevista? O dono da empresa. Quem que você está atendendo? Um funcionário. Olha a questão ética aí. De repente, esse funcionário, esse colaborador, te conta um problema que ele está vivenciando, que vai contra a empresa. Por exemplo, ele dizer que está sofrendo um assédio. E é por parte de um dos gerentes, por um dos diretores. Então, é uma situação muito frágil, muito delicada, e o psicólogo deve ter muito cuidado ao estabelecer a sua conduta, no sentido de que ele tem que deixar claro para a empresa que ele sabe que a empresa é o cliente, mas existem algumas demandas, algumas questões que vão ser colocadas dentro da entrevista que ele não tem obrigação de reportar aos seus superiores. Porque senão, gente, o RH vira o fofoqueiro. O funcionário vai lá conversar com o RH, explicar que está acontecendo um problema, às vezes vai lá pedir um socorro, uma ajuda, e eu vou lá e falo para o diretor, ó, o funcionário tal tá dizendo que está sendo assediado. Aí ele é mandado embora sem justa causa, sem explicação nenhuma. Entendeu como é complexo? Então, tem que ficar muito claro para o entrevistador a definição de quem são os seus clientes e com quem que ele pode conversar, quais são as informações que ele pode passar, para ele não cair nesse erro ético. Existem outras... bom, aqui, tá vendo? Na página 48, começam os tipos de entrevista, que é o que nós vamos conversar na aula da semana que vem. Eu vou saltar agora, e daqui a pouco a gente já encerra esse link, para o comportamento, as habilidades que o entrevistador deve ter. Quais são as competências que o avaliador deve ter para realizar uma entrevista clínica? Acho que dá para eu falar pelo menos de uma. Eu vou encerrar esse link para não cortar no meio do assunto, tá, gente? Eu vou encerrar esse link e a gente retoma imediatamente para continuar a nossa aula, tá ok? Nós estamos com 14 alunos. Espero vocês 14. 1, 2, 3, já.